O presidente Lula afirmou que o governo vai prestar apoio à família da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de um acidente em uma trilha na Indonésia. O repórter André Neri chega agora com as últimas informações. Como é que deve se dar a ajuda do governo, André? Com o translado, viu, Tiago? Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Depois de o Itamaraty ter afirmado que não faria o translado do corpo de Juliana Marins da Indonésia aqui para o Brasil, o presidente Lula deu uma declaração totalmente no sentido oposto. O presidente Lula usou as redes sociais para afirmar que conversou mais cedo com o pai de Juliana Marins, a moça que acabou então se acidentando, caindo e morrendo no vulcão lá na Indonésia, e nessa mesma postagem o presidente Lula disse que se solidariza com a família nesse momento de tanta dor e afirmou também ter determinado ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, para que faça o translado do corpo da Indonésia aqui para o país. O presidente Lula afirmou também, logo depois dessa postagem nas redes sociais, que quando retornar ao Brasil, ele que está em São Paulo nesse momento, vai rever o decreto que impede o Ministério das Relações Exteriores de fazer o translado daqueles brasileiros que morrem no exterior aqui para o país. Eu fui descobrir que tinha um decreto-lei que não permitia que o nosso Ministério das Relações Exteriores pudesse trazer o corpo dessa moça para cá. Aí eu fui descobrir, é um decreto de 2017. Eu, quando chegar em Brasília agora, eu vou revogar esse decreto e vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas da vida dessa jovem para o Brasil com a sua família. Essas declarações foram dadas pelo presidente Lula logo depois que, inclusive, gerou grande repercussão e comoção todo o fato de o governo federal ter dito que não faria o translado do corpo de Juliana Marins. Houve, inclusive, críticas ao Ministério das Relações Exteriores nesse sentido. E, inclusive, houve também o posicionamento do prefeito de Niterói e do ex-jogador de futebol, Alexandre Pato, no sentido de ajudarem também no pagamento desse translado que fica em torno de R$250 mil. Então, para escapar dessas críticas, o presidente Lula garantiu, logo depois, então, que o governo brasileiro vai fazer esse translado do corpo de Juliana Marins. As críticas vieram do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e também do jogador de futebol, como eu disse, Alexandre Pato, eles garantindo, então, o custeio desse translado. A gente relembra que o corpo de Juliana foi levado para a cidade de Bali, na Indonésia, onde ele já está passando por autópsia. O procedimento deve esclarecer os detalhes da morte. Tiago. Então, o apoio do governo brasileiro em relação a esse caso, que causou muita comoção, e não só aqui no Brasil, mas também repercussão internacional. Até já, André. Claro, mais um assunto para os nossos comentaristas aqui. Eu começo por você agora, Cristiano Vilela. O que se comentou, não é, nesses últimos 2 dias, pelo menos, é de que o governo não poderia usar dinheiro público para fazer esse retorno aqui para o Brasil. Agora, de que maneira é possível talvez adotar um meio termo em relação a isso? Tem alguma brecha jurídica? Olha, Thiago, tem total brecha jurídica. É um decreto governamental, pode ser editado outro decreto no sentido contrário, como, aliás, tem sido feito de forma bastante frequente no atual governo e em todos os governos. O fato é que talvez tenha faltado para o governo a visão da importância política que esse caso teria, porque é um caso que ganhou as redes sociais. De fato, houve uma grande repercussão e acredito eu que o governo não imaginava a repercussão política que teria. Só agora percebeu e aí o presidente entrou em campo e tentou remediar do ponto de vista político, com o seu discurso. Mas o fato é que talvez tenha mais uma vez falhado a comunicação governamental diante de um elemento que teria toda a potencialidade de ganhar as ruas e as redes sociais, como é esse caso, tanto que realmente, de fato, teve essa repercussão. Dora, é o que eu queria te perguntar também. Essa questão política falou mais alto, o interesse do presidente Lula de, num evento público, falar sobre isso.
Olha, claro que tem aí o componente político, mas tem também a comoção, porque realmente todos os componentes desse caso, eles são de uma... É algo tão sensível, é algo que realmente mobilizou as pessoas e não mobilizou à toa, não mobilizou de graça, porque a negligência com que o governo da Indonésia, socorristas, a falta de estrutura ali, realmente é uma coisa, uma tragédia, né? Agora, fico me perguntando, do ponto de vista frio das questões governamentais, primeiro, não sei os termos do decreto que proibia, por que proibia? Um novo decreto vai fazer o quê? Uma exceção para esse tipo de caso, para este caso agora, ou não? O governo brasileiro vai ser responsável pelo traslado de todo e qualquer brasileiro que morrer no exterior, né? Então, tem essas questões, tem esses detalhes que numa hora dessa a gente realmente prefere evitar discutir, porque o mais importante realmente é a solução do problema dessa família. Por exemplo, quando o prefeito de Niterói, ele oferece para trazer, é dinheiro público, ali poderia, sim, porque é um decreto federal, então tem toda uma série de questões que, resolvido o problema desta família agora, R$250 mil para trazer o corpo dessa moça, realmente é algo absolutamente impraticável. Em que termos será esse novo decreto do presidente e quais consequências ele gerará, né? Porque não pode ser algo também que o governo se responsabilize por todo e qualquer traslado.